João, os débitos trabalhistas e tributários têm preferência na recuperação judicial ou falência? Há algum defeito na atual legislação da recuperação judicial e da falência? Não, esses débitos têm preferência, principalmente os trabalhistas, não é? A legislação, nossa legislação, vem evoluindo bastante nos últimos anos, desde que, assim, quando antigamente era falência concordata e passou a recuperação judicial, não é? O judiciário tem contribuído muito para melhorar e aprimorar esse instrumento. No caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, é muito bom. Você tem varas especializadas e você tem câmaras especializadas no tribunal. Agora, a recuperação judicial realmente é uma chance, é uma busca para que você mantenha a empresa, que é fundamental para gerar riqueza e gerar empregos. Isso é que é bastante importante. Então, quando a gente vê, por exemplo, o fato de que deu um recorde de pedido de recuperação judicial em 2023, os fatos que geram não são de 2023, são muito anteriores. Qual que é a principal questão que levou a esse aumento? Nesse caso, eu acho que o entrevistador, um fato ele colocou que é real, certo? Que é a questão do endividamento das empresas com o juro baixo que nós vivemos aí por um período de 2 anos, que era um juro completamente irreal. Eu mesmo aqui nesse programa disse que o juro estava errado. Eu tomei pedra quando eu saí daqui, porque todo mundo gostava de pagar juros reais de 2%, de 1%, 0,5%, mas não era compatível com a economia. E tem uma coisa interessante também, a pandemia provocou várias questões econômicas. Uma delas, em várias empresas, essas empresas passaram a ter demandas altíssimas, muito mais do que o seu normal crescimento. Então, elas precisavam fazer com que a sua produção aumentasse. E elas não tinham o capital de giro suficiente. Elas foram nos bancos, que estavam com um capital muito barato, tomaram esse capital e investiram depois o capital, porque o juro não é fixo para essa empresa. Certo? Ele vai de acordo com a taxa de juros que o Banco Central define trimestre a trimestre. Então, os juros ficaram muito altos e eu não consegui pagar e também as vendas que eu esperava que se mantivesse pós-pandemia não se mantiveram em setores específicos. Claro, isso nós estamos falando de empresários e empresas do bem, que tentaram fazer as coisas corretamente. Nesse bolo aí, infelizmente, nós temos empresas que essas provocaram fraudes enormes, não é? Tentaram com a questão moral, a questão jurídica, a questão criminal, dentro do ponto de vista do mercado, e essas que estão usando a recuperação judicial não devem ser esquecidas de uma parte da recuperação judicial, que são os crimes falimentares. Aí o judiciário tem que ser bem incisivo e bastante rigoroso. Só para finalizar, um palpite. A Americanas tem alguma chance de sobreviver à recuperação judicial? Tem, muito menor do que ela foi, mas tem, porque houve um acordo efetivamente entre bancos, credores, etc., para que ela sobreviva. O que a gente tem que pegar num caso desse não é a sua sobrevivência, mas principalmente o conjunto. Se você pegar na recuperação judicial dela, vê qual é a lista de credores. Uma quantidade enorme de médios e pequenos produtores, certo? De equipamentos, de bens, etc., de gente que prestava serviço a esse grande lojista, que contava com ele, de repente ficou sem receber, de repente deixou de ter com o que pagar as suas dívidas e teve que pedir recuperação judicial. O efeito cascata de um grande é que deve ser sempre previsto e aí o judiciário, repito, tem uma função fundamental, que é verificar aonde há crime e punir esse crime exemplarmente. Só assim o mercado fica melhor.